Boa tarde, eu sou a Gabriela. E eu sou a Natália. E nós estamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso primeiro podcast juntas, o Sociologando. Bom, o objetivo do podcast Sociologando é descomplicar a sociologia e explicá-la de uma forma descontraída e divertida para vocês. Bom, para o nosso primeiro episódio, a gente escolheu falar sobre o Michel Foucault e o panóptico e a sua aplicação no mundo moderno e na sociedade moderna. Bom, tá. Agora que a gente já explicou o tópico do nosso podcast, eu acho que vale a pena a gente explicar quem foi Foucault. Porque aí fica falando do Foucault e a gente não sabe quem é Foucault. Então, Foucault, o Paul Michel Foucault, ele nasceu no dia 15 de outubro de 1926 em Poitiers, não sei se está certo, na França. E ele ficou conhecido por seus trabalhos nas áreas de filosofia e sociologia, mas ele também trouxe contribuições para anatomia e medicina. Bom, o Foucault aplicou os conhecimentos do filósofo Jeremy Bentham. Ele criou um estilo arquitetônico no século XVIII, que seria a ideia original de panóptico. O panóptico era a ideia de você monitorar sem parecer que está monitorando, mas de um jeito que não fosse tão invasivo igual é atualmente. A gente vai explicar isso daí no final do nosso podcast para entender melhor, mas o que a gente tem na visão original do Jeremy Bentham era um estilo de vigiar sem parecer estar sendo vigiado, com o objetivo da pessoa mudar o seu comportamento sabendo que está sendo vigiada. Tá, vamos explicar então como seria a estrutura do panóptico, porque o Jeremy Bentham cria um estilo arquitetônico. Então a ideia seria uma torre central, onde você teria um vigia, uma pessoa que vigiaria as outras, e celas, ou, para o caso de prisões, ou apartamentos em volta dessa torre central. E aí nesse lugar em volta ficariam as pessoas, e dentro dessa torre teria um vigia. E o grande diferencial desse modelo arquitetônico é que as pessoas que estariam nesses apartamentos ou nessas celas não saberiam se estão sendo vigiados ou não, porque o vigia estaria observando, mas as pessoas não estariam vendo ele. Nas palavras de Foucault, o panóptico ele deve ser compreendido como um modelo generalizável de funcionamento, uma maneira de definir as relações de poder com a vida cotidiana dos homens. Bom, a gente deu esse trecho aí do Foucault e a gente vai vir com um outro trecho também dele que também explica essa ideia de panóptico. A gente vai falar que essa ideia de panóptico, a ideia original, na verdade vai ser uma idealização para as prisões, para os hospícios e para as escolas. E como que isso acontece nas escolas, por exemplo? Nas escolas a gente tem câmeras instaladas, algumas câmeras são visíveis, às vezes tem câmeras que são visíveis e essas câmeras nem funcionam. Só é para você ter a falsa sensação que você está sendo gravado e mudar o seu comportamento. E também pode se dar por como que tem algumas escolas que tem uma espécie de janela na porta e você consegue, para os monitores conseguirem ir olhando o que está acontecendo de sala em sala, e assim eles acreditam que consegue alterar o comportamento dos alunos. Então, aí o propósito desse panóptico não vai ser uma imposição de um castigo. Então, não vai ser como se a pessoa fosse punida diretamente por algo. É como se psicologicamente ela fosse o tempo inteiro pressionada para agir de uma determinada maneira, de uma maneira que a sociedade espera que ela tenha e a postura que se espera. Então, é o que o Pavarini diz que não é uma imposição de um castigo com um fim em si, mas a promoção de um grande experimento, a transformação do homem. Ou seja, a pessoa deixa de ser quem ela realmente é, esconde a sua verdadeira personalidade e a mascara para poder virar o que mais uma dentro da sociedade. Bom, daí a gente vai ter, dentro de todo esse conceito de panóptico, a ideia trazida por também o Foucault, que é do corpo dócil. O corpo dócil vai ser um nome para descrever como as pessoas agem quando elas pensam que estão sendo vigiadas. Então, o corpo dócil vai ser exatamente isso, a mudança do comportamento da pessoa quando ela sabe que está sendo vigiada. E aí é muito, assim, não interessante, mas o efeito do panóptico, ele
ele tem uma ação descontínua. Então, mesmo que a ação seja descontínua, ou seja, a pessoa pode ou não estar observando as pessoas, o efeito é contínuo. Por mais que você não tenha uma pessoa na torre central, por exemplo, vigiando, as pessoas que estão em volta vão continuar sendo corpos dóceis pelo medo e pela transformação de si próprio. Então, é interessante porque a Gabi vai explicar um pouquinho mais sobre o que o Foucault traz de contribuição para o panoptismo, mas a gente tem que o Foucault ele vai pegar as ideias do Jeremiah, que é esse conceito arquitetônico do panóptico com a torre central, e ele vai aplicar no mundo moderno. Então, ele vai pegar tudo aquilo e vai aplicar nas nossas sociedades contemporâneas. E aí agora a Gabi vai explicar o que é o mundo moderno. Então, o mundo moderno a gente vai ter como o que nós vemos atualmente. Se eu pegar o meu celular aqui agora e falar, eu quero determinado sapato da Arezzo, eu quero um salto vermelho da Arezzo, vai aparecer, eu vou começar a ver. Quando eu abrir o meu Instagram, quando eu abrir o meu Google, eu vou começar a ver fotos desse sapato. Pode ser o sapato específico que eu tava falando, pode ser pelo simples fato de eu ter entrado no site de uma loja e ver um determinado produto, clicado, não ter colocado no carrinho, mas pelo simples fato de eles acharem que eu tenho interesse por esse produto, eles vão ficar me mostrando constantemente a propaganda pra eu querer comprar. Isso seria uma parte do mundo moderno. Tem outras partes também. O nosso celular tem o áudio ligado. Então, sempre vão estar escutando o que a gente quer e vai escutar os nossos interesses, as nossas conversas e tudo que acontece no nosso cotidiano. O áudio do nosso celular sempre fica ligado. Então, com base no que ele escuta, ele vai saber se você é um estudante, se você trabalha, quais são os seus interesses. Se o seu interesse é maquiagem, se o seu interesse é leitura, tudo isso pode aparecer no feed do seu Instagram. Porque o seu celular te escuta, o seu celular consegue observar os seus interesses com base no que você pesquisa, com base no que ele escuta. Além disso, a gente tem as pessoas que são obcecadas. Indireta pra mim? Uma indireta. As pessoas que são obcecadas e acham que o celular é uma maneira de espionagem do governo. Não, é só que o FBI pode estar observando o que você está fazendo enquanto você está ali na sua casa. Então, esse conceito do Foucault, ele traz o panóptico para um negócio de que você... Antigamente, as pessoas tinham medo de sair na rua com medo das plaquinhas de câmera de segurança. Você está sendo vigiado, ou estou te observando e coisas assim. E hoje... está sendo filmado. E hoje a gente tem esse medo dentro de casa. Hoje, essa ideia de corpos dóceis está tão presente que até dentro do nosso próprio ambiente familiar a gente tem medo de que as pessoas estejam observando. Até traz a ideia do livro 1984 do George Orwell, que vai falar sobre o grande irmão estar te observando. Então, nas televisões, nos computadores, nos celulares, todos os lugares as pessoas estariam te observando. E aí gera dúvida. Em que momento eu conseguiria ser eu mesmo, se em todos os lugares tem alguém me observando? Essa dúvida, ela é muito trazida pela mídia, que sempre está nos influenciando. E com todo esse mundo moderno de tecnologia, esse mundo globalizado, que essa vai ser a ideia principal do mundo moderno. Eu ter redes, sendo redes físicas, redes sociais, redes por Wi-Fi que vão conectar as pessoas e fazer com que eu consiga conversar com alguém do outro lado do mundo e ter acesso a produtos do outro lado do mundo. E isso traz muita ideia do panóptico também, porque você está sendo observado, só que em uma escala global. E a gente gostaria de finalizar o nosso podcast com uma reflexão. A reflexão que a gente deixa, e infelizmente a gente precisa terminar esse episódio, é se o mundo é realmente melhor com a tecnologia ou se ela vai trazer prejuízos para a nossa sociedade. Então, se ela realmente traz mais coisas positivas do que negativas, ou ela faz o ser humano se transformar para poder encaixar dentro dos padrões que a sociedade está impondo. Então, fica essa reflexão aí pra gente. E também sobre a ideia do panóptico, ainda tem a questão de liberdade versus segurança. É melhor você ter liberdade, tanto física quanto de expressão, ou a segurança, e você deixar que determinados representantes definam e persigam quem eles consideram como vilões.
Então, você precisa ter muito uma fé nos detentores do poder. E aí, o que seria melhor? A liberdade, a segurança, a tecnologia ou o mundo mais tradicional? E assim a gente vai finalizar o nosso episódio com, não uma, 2 reflexões. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado. Esse foi nosso primeiro podcast juntas. Espero que vocês tenham entendido da maneira fácil que a gente tentou prometer que seria. E a gente acaba por aqui. Tchau. Muito obrigada. Tchau.